PGCE, a lógica da sua elaboração. Servidor, nós viemos aqui hoje para explicar para você sobre o plano de cargos do Estado do Maranhão. Esse plano que foi aprovado recentemente pela Assembleia e que traz para você benefícios muito importantes. Traz uma conquista, devolve a dignidade, te dá de novo o direito de se aposentar. Eu fiquei sabendo recentemente de uma coisa que até me emocionou muito. E quase que no final do trabalho, eu fiquei sabendo que vocês estavam esperando por esse trabalho há 22 anos. Tinha 22 anos que o servidor do Estado não tinha um plano, não tinha um tratamento mais geral, não tinha um tratamento de uma forma mais séria. E eu tive a felicidade, a satisfação, até a honra mesmo, de poder trabalhar e colaborar para a realização dessa grande conquista do Estado. Bom, então a partir do diagnóstico que nós fizemos, um diagnóstico muito completo, que resultou num relatório de 300 páginas, com todo tipo de informação sobre um único objeto, que é o servidor público do Estado. Nos mostra algumas coisas muito peculiares, curiosas e problemas que a gente precisava combater. Foi importante esse diagnóstico. Então a gente viu que 5 grupos ocupacionais do Estado correspondem a 95% dos servidores do Estado. Então, por exemplo, os grupos ANS, ADO, Magistério, Polícia Civil e Polícia Militar correspondem a 59 dos 62 mil servidores ativos e a 25 dos 26 mil inativos. Quer dizer, é quase todo mundo. Olhando sob outra ótica, a gente viu o seguinte, que há uma percepção de injustiça salarial muito grande. Aí dá aquela sensação de injustiça. Então, a gente não pode desprezar essa variável. E ela foi diagnosticada com clareza. Por exemplo, servidores de nível médio que ganham R$ 622, que é o salário mínimo, e servidores de nível médio que ganham R$ 5.422. Estou falando de quase 10 vezes mais. E quando esse estudo foi feito, ainda era 10 vezes, porque o salário mínimo era 545. Não é 10%, não é 20%, não é 30%, não é 50%, é 10 vezes mais. Não dava para continuar desse jeito. Nível superior, o problema é o mesmo. Você tem um médico, um engenheiro, um advogado com remunerações de 1940, vencimentos de R$ 1.940. E tem outros profissionais com 22.111. Mais de 10, 11, 12 vezes mais. Quer dizer, não tem condição de uma coisa dessa ser levada a sério e ser perpetuada. É um problema que a gente tinha que resolver. A idade média do servidor é 49 anos. De média. Sendo que tem grupos como a ANS, a ADO e o grupo da Receita, que tem médias de 56, 54 e 57. Está ali no nosso gráfico. Quer dizer, uma média completamente absurda de idade para o servidor. Tempo médio de serviço, 20 anos. Com também nos mesmos grupos, ADO, ANS, técnicos e auditores da Receita, de 27, 28 e 30 anos de tempo de serviço. A idade é tão grande, e como é que o tempo de serviço é tão grande? Os servidores estão lá, eles não têm tempo para se aposentar, por que não se aposentam? É uma questão que veio à nossa cabeça. Aí um outro estudo, que foi um estudo atuarial, que está aqui na parte mais de baixo da nossa apresentação, aponta que hoje, nesse exato momento, agosto de 2012, 20 mil servidores podem pedir aposentadoria. Eles já têm tempo de serviço suficiente e já preenchem todos os requisitos legais, constitucionais para se aposentarem. 1 em cada 3 servidores hoje pode se aposentar. E talvez você que está assistindo esse vídeo já possa se aposentar e está pensando, eu também posso. E aí, o que leva uma pessoa a se aposentar ou não é muito subjetivo. Cada um sabe de sua vida. Mas no nosso caso aqui do Estado hoje, a gente está numa situação que é muito triste. O servidor não está podendo optar, porque o que nos fez, levando o estudo adiante, imaginar que esteja acontecendo é que um percentual muito grande da remuneração é paga por meio de gratificações que não vão para a aposentadoria. Então, a pessoa perde um percentual grande demais da sua remuneração. Então, continuando o estudo, nossa pirâmide etária. A grandíssima maioria dos servidores estão entre 40 e 59 anos. Então, mostra que a gente precisa renovar o quadro, né? Fazer concurso. Feito o diagnóstico da situação, os problemas. Então, nós temos realmente problema de injustiça salarial, as pessoas não estão podendo se aposentar,
as pessoas estão envelhecidas, o quadro, muita gente já saiu pela aposentadoria compulsória sem que houvesse concurso, tem 20 anos que não tem concurso, né? A gente vai ver mais adiante aqui na apresentação que o quão sério o problema remuneratório do Estado estava, até a aprovação desse plano. Então, identificado o problema, nós passamos a identificar objetivos que nós deveríamos perseguir ao longo de todo o trabalho. Então, nós elencamos 3 grandes objetivos. Proporcionar justiça salarial. Estava claro que isso precisava ser feito. Devolver ao servidor o direito de se aposentar. E, por último, a renovação do quadro de pessoal. Se eu estou entendendo que a população de servidores está envelhecida e está para se aposentar a qualquer momento, eu não poderia jamais deixar de pensar na renovação do quadro. E aí, então, diagnosticado o problema, elencado alguns objetivos bem traçados. Quais seriam as soluções para alcançar esses objetivos? Né? Então, bom, primeira delas, revisão dos vencimentos. Eu não vou falar de plano sem falar de rever vencimentos. E a justiça salarial que a gente perseguia, eu precisava agrupar pessoas que estavam desagrupadas. Eu precisaria pegar pessoas que tinham remunerações muito diferentes, critérios de ascensão na carreira diferentes, tabelas remuneratórias completamente díspares também, e colocá-las no mesmo grupo, com o mesmo tratamento. Né? Pessoas que exerciam tarefas de complexidade equivalente, com reestruturação dos grupos ocupacionais, que é um reflexo também. Eram 17 grupos com cargos criados individualmente, com tabelas, com critérios de promoção e progressão diferentes, percentuais diferentes entre uma referência e outra, entre uma classe e outra. A gente tem tabela que do primeiro ao último vencimento dá 3%. Quer dizer, o servidor passa 35 anos trabalhando para ter um vencimento 3% maior do que o servidor que acabou de entrar no concurso. Como é isso? É uma confusão para as áreas de recursos humanos para não ter nenhum tipo de finalidade prática para o servidor. E fizemos também a padronização das referências salariais, né? Então, nós passamos a ter todas as tabelas com 11 referências, divididas em 4 classes, as classes A, B, C e a classe especial. E com percentuais de uma referência para outra de 3%. Antes a gente tinha 3% da primeira à última referência, agora de uma referência para outra dá 3%. De uma classe para outra, 6%, quase 50% de diferença. Só uma categoria atualmente tinha uma diferença maior do que isso, todas as outras eram mais achatadas. Então nós aumentamos, demos um pouco mais de sentido, de significado para a carreira dentro do Estado. Quer dizer, o servidor tem a perspectiva de entrar num nível e ir melhorando dentro da sua categoria, da sua carreira, até alcançar um vencimento pelo menos 48% maior do que o do início de carreira, fora o tempo de serviço, outras vantagens pessoais. Bom, padronizamos os critérios também para desenvolvimento da carreira e fizemos uma coisa que é importante, necessário e desejável. Se eu tenho hoje 1/3 dos servidores com tempo para se aposentar, se esses servidores talvez não se aposentem porque têm uma remuneração significativamente maior na ativa do que na inativa. E essa remuneração é maior por causa de gratificações, que vocês não levam para a aposentadoria. Então, não é desejável que as gratificações que hoje têm a função prática de complementar salário, continue existindo. Salário a gente dá no vencimento. Agora, só para complementar, porque o meu salário é ruim, aí eu vou manter essas gratificações, é preciso que elas deixem de existir com essa finalidade de complementar salário para que as pessoas voltem a se aposentar tendo remunerações próximas do pessoal da ativa, ou iguais. E a realização de um concurso público, porque eu preciso renovar o quadro. Bom, feito o diagnóstico, né, do que a gente precisa fazer, passamos a ver o outro lado da história, o lado do planejamento. Vimos, na melhor das hipóteses, o que poderia acontecer, vimos, na pior das hipóteses, o que poderia acontecer, né? Traçamos cenários, então, e dentro desses cenários calculamos a receita corrente líquida. Então nós vimos que se tudo acontecer no Estado, os investimentos previstos, aqueles tais 100 e tantos bilhões de investimentos, e no cenário nacional também, porque um percentual muito significativo da receita do Estado do Maranhão, não sei se vocês sabem, é de receita federal. São 55% do total da receita. Então, quer dizer, eu preciso me preocupar
com o que vai acontecer na economia nacional. Ou seja, para projetar a receita do Estado do Maranhão, eu preciso saber o que vai acontecer no mundo. Na melhor das hipóteses, nós teríamos 12,8 bilhões de receita corrente líquida em 2015. Na pior das hipóteses, 9,9 bilhões em 2015. E a gente adotou um cenário intermediário, né, mais para conservador, isso é importante que vocês observem, mais para conservador, de 10,7 bilhões. Esse porquê que é importante mais para conservador, a gente vai ficar mais claro mais adiante. Gente, o que tem a ver receita corrente líquida com salário? Vocês não estão assistindo isso aqui, não é para saber do plano? É importantíssimo para entender toda a lógica do plano. Por que o plano está como está? Porque a lei de responsabilidade fiscal diz e estabelece um limite para a despesa de pessoal fixado a partir de um percentual da receita corrente líquida. A despesa de pessoal não pode ser maior do que 46,55% da receita corrente líquida. Falando, isso aqui não é aula de administração financeira orçamentária, falando o resumo do resumo. Não pode ser maior do que 46,55%. Então, muito simples. Se eu projetei a minha receita corrente líquida, né, representado por aquela linha azul, até 2015, o meu limite máximo de despesa de pessoal até 2015 é calculado a partir de 46,55% daqueles números. Então, eu calculo em cima de 10,7 bi em 2015, em cima de 9,8 em 2014 e por aí vai. Então, identificado qual era a nossa projeção da receita corrente líquida para 2015, para cada um dos anos, basta calcular 46,55% dessa receita e a gente encontra qual é o máximo que eu posso gastar com despesa de pessoal no total, seja qual for o tipo dessa despesa. Então eu peguei aquele gráfico que estava representado pela linha azul no gráfico anterior e calculei, representei com essa linha vermelha esses 46,55. Essa linha vermelha é o máximo que a gente pode ter de despesa de pessoal. E a linha azul é a nossa despesa de pessoal do Estado, até 2012 em números reais e até 2015 a projeção que a gente fez. Aí, gente, é uma coisa que é interessante a gente observar. A despesa de pessoal nos últimos anos não tinha plano, né? Tem 22 anos, falo mais uma vez, que não havia um plano de carreira para o servidor do Estado. Os aumentos eram dados a partir de movimentos sindicais, de pressão, ou por merecimento, ou aumento de despesa em função de concursos, enfim. Mas não acontecia por plano, mas acontecia. Então nós fizemos uma projeção que não está representada aqui de 15 anos. É uma boa amostragem. E ficou demonstrado que a despesa aumenta, tendo ou não tendo plano. E a gente projetando esse aumento de 15 anos para 2015, nós encontramos uma despesa que poderia chegar em algo em torno de 3,8 bilhões, 4, sei lá. Mas botamos 3,8 como número talvez mais provável. Nesse momento, a gente parou para pensar, falou, bom, a despesa deve aumentar dos 2,8 de 2011, que foi quando esse estudo se iniciou e nós não atualizamos propositalmente esses gráficos, para 3,8, tendo ou não tendo plano. Então, quer dizer, vai ter um aumento de 1 bilhão. 1 bilhão é muito dinheiro. Esse aumento vai acontecer da forma como vem acontecendo, ou a outra opção, o Estado vai assumir a responsabilidade e vai dizer como quer que esse 1 bilhão aumente. Conversando com a governadora, mais uma vez, ela me deu a missão de que nós tomássemos a frente desse processo e pudéssemos dizer como nós achamos que como o Estado quer que esse aumento aconteça, como que nós vamos levar essa justiça, como é que nós vamos proporcionar esse direito de fato de se aposentar. Bom, então vamos levar o estudo adiante. Só que aí eu comecei a ver o seguinte, o que é possível fazer com esse 1 bilhão? Será que está tudo disponível? 181 milhões já estão destinados a promoções e progressões. Então eu já não vou começar de 2,8 bilhões, mas sim de 3 bilhões. Então o valor disponível passou a ser 831 milhões para um plano de carreira. Ainda um valor expressivo. Continuamos o trabalho, estávamos lá adiante, saiu uma decisão judicial dizendo que o piso do professor, né, o piso nacional do professor, seria o vencimento e não a remuneração.
E com aquela decisão precipitou toda uma negociação, ainda em 2011, não deu para ser adiada. A ideia era que esse tema, né, do piso nacional do professor, da remuneração do professor, fosse tratado também juntamente com os demais servidores, claro. Porque o tamanho do bolo a gente conhece, o tamanho do bolo é um determinado percentual da receita corrente líquida, no máximo 46, os tais 46,55. O que a gente precisa definir é a largura de cada fatia desse bolo. E seria justo, nesse bojo dessa discussão, professores, militares, policiais civis e todos os demais estarem juntos, participando dessa conversa, dessa negociação. Mas, como o mundo não para a gente fazer um plano, tudo continua acontecendo como sempre aconteceu, naquele momento a GAN foi incorporada parcialmente ao vencimento, fez parte de uma antecipação desse plano, aquela negociação. Então é preciso que se entenda isso, que os professores estiveram dentro desse plano também. Da mesma forma que os policiais militares precipitaram a negociação em 2011, ainda no final do ano, com a paralisação, e a partir da negociação feita naquele momento, né, negociaram um aumento até 2014, num percentual de 26,5%, e com isso ocasionaram um impacto de 140 milhões. É um impacto, esses 238 e esses 140, que poderiam ter sido utilizados para beneficiá-los, a eles próprios, ou a outras categorias, conforme a negociação mais ampla. Por isso é que eu digo que todas as categorias participaram do plano, inclusive as que não estão explicitamente na lei, sancionada no dia 17 de julho, porque estiveram em toda a lógica de concepção do plano considerados os valores que estão sendo destinados para eles. Então, não dá para dizer que estão fora, estão mais do que dentro. Teve mais alguns valores destinados aos técnicos que cuidam da nossa febre aftosa e aos policiais civis, deu mais um impacto pequeno de 15,7 milhões, e num contexto como esse, nós não poderíamos deixar de destinar uma parcela para repor os cargos que já estão vazios. Reservamos 4.641 vagas para concurso e projetamos um impacto de 168 milhões de reais ao longo dos anos até 2015 reservado para esse concurso. Depois que a gente faz o cálculo de todos os impactos, né, fruto de legislação vigente, né, que são as promoções e progressões, fruto de negociações com a polícia militar, com a polícia civil, com os técnicos da GED, com os professores, e depois que a gente também reservou uma parcela dos recursos para concurso, que nós não poderíamos ser doidos de não deixar, irresponsáveis para não deixar a perspectiva de repor parte dessas vagas, né, que estão aí, nós vimos o seguinte: daquele 1 bilhão, que era muito recurso, nós temos 743 milhões já comprometidos. Aí, nesse momento, a gente teve que dar uma parada geral. Falou, olha, eu já vi que eu ia precisar de uns 800 a 900 milhões para fazer essas novas tabelas remuneratórias. E eu vi ali que sobraram 260 milhões, não ia ser suficiente. Bom, aí paramos tudo, nova negociação dentro do núcleo mais central de governo. Levei a questão e falei, olha, se o plano tiver que existir, nós vamos ter que admitir que o patamar da despesa de pessoal do Estado mudou, pelo menos temporariamente. E mudou, se não por outro motivo, mudou por conta de aumentos de despesa que já aconteceram. A gente vê que a despesa de pessoal projetada para 2012 já tinha sido ultrapassada só com esse piso nacional do professor, com a negociação com a Polícia Militar, com a necessidade de concurso. Então a gente teve que ter a maturidade, a sensatez de entender, a despesa de pessoal mudou de patamar e ela precisa mesmo mudar para trazer a justiça. E a gente vai ver do que a gente está falando mais adiante. A gente está falando de um problema muito sério, que eu estou deixando para falar na hora de mostrar as tabelas, como eram e como ficaram. Então, a partir dessa negociação, nós passamos a reconhecer a necessidade de que a despesa de pessoal chegue em 2015 em algo próximo de 4,4 bilhões de reais. 4,4 bilhões. É um aumento, gente, de 57% da despesa de pessoal. No total, 1,6 bilhão de reais, porque nós estamos passando de 2,8 para 4,4. É muita coisa. Então, o governo teve que ter a coragem, né, de assumir uma postura dessa.
E teve que ter a competência, porque uma coisa dessa não depende só de coragem, tem que fazer um estudo aprofundado, teve que saber o que está fazendo. Agora, é importante esse quadro aqui, esse gráfico, ele demonstra uma coisa importante também. É bom olhar com atenção. Nós temos umas barras ali embaixo que mostram números 70 em 2012, 209 em 2013, 291 em 2014 e 321 em 2015. O que é isso? Isso é o volume de recursos disponível para a implantação do plano em cada um dos anos. Eu vou ter, ao todo, 892 milhões a mais, além do que já foi adiantado. Mas eu não posso ter esses 892 disponíveis agora. Eu não poderia jamais passar esse plano, implantá-lo de uma vez. O recurso disponível ainda em 2002 era pequeno. Precisamos disponibilizar outros 209, outros 291, outros 321 em cada um dos anos. E é por isso que as tabelas remuneratórias do plano são escalonadas. É por isso que algumas categorias, inclusive, não vão ter aumento já em 2012. Vai ser a partir de 2013. Precisava de um espaço maior. Eu precisava poder ter uma margem de trabalho que me reduzisse de fato as desigualdades, que devolvesse o direito de se aposentar. Então, e o volume era esse, era perto de 900 milhões. Então, eu precisei usar vários anos. Eu peguei diversos anos para fazer esse trabalho.